Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para separar o joio do trigo. Para quem está começando a conhecer esse canal, este é o Causofia, o espaço onde eu falo a respeito de magia, filosofia e conhecimento, sempre de maneira crítica e o mais profunda que eu consigo trazer em um canal de YouTube. Volta e meia aparecem pessoas em grupos de Facebook, em grupos de Telegram, Instagram e Facebook, e WhatsApp. Eu até perdi a conta de quantas redes sociais tem grupos com pessoas falando maluquice. Falando a respeito do tema da sua prática mágica, simbólica e de bruxaria, de forma que fazem muitas pessoas que são do meio mágico ter aquele sentimento de vergonha alheia, sabe? Dá um cringe. E hoje eu decidi vir aqui comentar um pouco sobre por que determinadas maneiras de se relacionar com o território da bruxaria e da magia faz muitas pessoas sentirem que aquela pessoa só pode estar maluca ou falando coisas muito estranhas que parecem não fazer nenhum cabimento. Eu vou fazer uma separação entre dois conceitos que se relacionam um com o outro, mas que é como se fosse uma espécie de dois territórios sobre como nós interpretamos e nos relacionamos com o efeito da nossa vivência mágica ou da nossa vivência espiritual. Eu comento e eu digo que eu estou de maneira muito livre me relacionando com esses termos aqui para este vídeo, o termo imaginário e o termo simbólico. Ao território do conceito de imaginário que eu estou trazendo, eu estou falando sobre tudo aquilo que uma pessoa vivencia, seja de maneira magística, espiritual ou apenas questões da vida dela que ela vai interpretar como tendo um senso de verdade. De uma verdade, uma coisa que parece que soa verdadeira sem ela precisar questionar ou repensar a respeito daquilo. Grande parte daquilo que as pessoas chamam de intuição lhes entram na vida, lhes entram na mente como parte desse imaginário, como algo que ela simplesmente sente que é real e é verdadeiro. E é também um território onde a pessoa vai criar a sua fantasia, a sua maneira de se relacionar com o mundo do invisível, com o mundo mágico ou espiritual, que a gente vai chamar de uma relação imaginária. Eu sei que tá parecendo um pouco agressivo usar o termo imaginário para falar de tudo isso, como se eu estivesse falando que são coisas simplesmente inventadas. Desculpa, é que as questões são muito mais complicadas do que parece. O motivo disso ser muito mais complicado do que parece é porque o termo que está do outro lado, que é o simbólico, se vincula à maneira como muitas pessoas vêm a se relacionar com insights que elas venham a ter, com a prática mágica dela, como tendo um teor simbólico, ou seja, representativo. Quando essa pessoa se relaciona talvez com um daimon ou com uma outra entidade, ela interpreta como tendo um valor simbólico de aquele daimon representa um aspecto da minha sombra e quase estritamente apenas um aspecto da minha sombra. O daimon não existe por conta própria, ele apenas representa algo com que eu me relaciono e que vem de mim mesmo, da minha psique. Grande parte do paradigma psicológico vem a interpretar os efeitos da prática mágica com um teor quase estritamente simbólico. Eu disse quase estritamente. Quer ver uma comparação para ver se faz sentido? Pense em pessoas que trabalham com deidades, com divindades. Sei lá, vou puxar uma aqui. Uma pessoa que diz que se relaciona com Zeus, do panteão grego. E aí, quando ela evoca, ou invoca talvez, Zeus no seu círculo mágico, ela pode dar uma interpretação imaginária para dizer que Zeus é uma força, é uma entidade, é uma divindade, é um ser astral superior que vive num lugar lá específico do astral, que quando a pessoa entra em contato com esse Deus no seu círculo, Zeus se desdobra e vem até ela e conversa com ela e se relaciona com ela dentro do seu território mágico. Mas Zeus tem uma existência objetiva e absolutamente separada do praticante do ato mágico. Assim, dentro desse escopo mais imaginário de dizer é real, é concreto, é aquilo que é e não só o que pode ser, como no território do simbólico, mas Zeus
tem uma existência própria e ele pode inclusive ficar pé da vida comigo porque eu esqueci de trazer no ritual seguinte a oferenda lá que eu falei que ia trazer para ele, que portanto ele vai se embravecer comigo e vai tirar de mim todas as conquistas que eu consegui por meio dos seus favores. Em contraste com isso, a gente pode discriminar uma interpretação de vínculo simbólico. Assim, Zeus não é um ser astral que está num Olimpo imaginário, mas ele é simplesmente uma fração, uma porção da minha própria consciência. Aquilo que eu vinculo simbolicamente à imagem e aos mitos de Zeus, com o qual eu vou escolher me relacionar, me impressionar durante um ritual para me relacionar com algo que eu vou chamar de Zeus. E assim, no território do simbólico, a pessoa está ali se relacionando, ela imagina, ela vê, ela sente algo que ela projeta para fora dela, chamando de Zeus, e com essa força dialoga, conversa e faz os seus tratos e enxerga esses tratos com essa faceta da sua consciência apenas como uma ampliação ou uma intensificação das qualidades características que ela atribui a esta divindade e os seus mitos. Provavelmente é o trabalho de um comedor de casada, né? Porque, vamos falar com sinceridade, né? Os mitos de Zeus não é outra coisa ali, é só o cara traindo a esposa e indo atrás da esposa dos outros, enfim. Leda que o diga, né? Mas enfim. Esse exemplo que eu dei é bem cru, mas ele serve para trazer um contraste muito intenso sobre diferentes atitudes que as pessoas podem ter a respeito de como interpretar os seus resultados dentro da prática mágica. Eu, pessoalmente, intercalo entre os dois, já vivi próximo desses dois extremos, já fui da pessoa que dava uma interpretação bem concreta e absoluta para as minhas ações mágicas, e também já fui uma pessoa que dava uma interpretação muito mais psicológica e simbólica. Hoje eu vivo ali no território do meio entre os dois. Eu puxo para um lado e depois puxo para um outro e consigo fazer o meu imaginário e o meu simbólico se relacionarem e coexistirem e dançarem juntos para representar a totalidade de como eu interpreto as minhas ações e as minhas vivências mágicas. Elas são simultaneamente imaginárias e simbólicas. Isso é bem complicado de explicar, mas eu tô botando isso para os ouvidos que conseguem ouvir e entender. E eu também preciso tratar sobre como pode ser extremamente perigoso se relacionar com o território da magia de maneira estritamente imaginária ou estritamente simbólica. Porque no caso da pessoa que se relaciona de uma maneira estritamente imaginária, elas podem acabar se relacionando com o território do oculto como sendo estritamente literal. Isso leva as pessoas a acreditarem fielmente demais em qualquer coisa que elas experimentam, sempre de uma maneira afirmativa e que se auto-verifica. Ou seja, tudo é exatamente da maneira como a pessoa vive na vida dela. Se o espelho caiu durante o ritual foi porque a Kali rejeitou a oferenda dela. E aquele barulho ali do lado de fora da janela são os alienígenas astrais que são amigos dela e que estão vindo ajudar ela a afastar os lacaios de Hades que estão vindo cobrar dela um trabalho que ela fez, afinal. Ela é Zeus encarnado. Ela recebeu a revelação dessa informação quando fez uma viagem astral até Asgard. Isso leva a pessoa a uma vivência de extrema paranoia sem sentido. É a essas pessoas que vivem no extremo da imaginação delas, que elas atribuem verdade a tudo que passa pela cabeça delas, a tudo que elas acham que é uma intuição, a tudo que elas acham que é um insight astral espiritual, que nós chamamos de esquizotéricos. As pessoas que levaram a coisa para um canto tão extremo que ficou esquisito pra caramba. Em contraparte, a pessoa que vive estritamente no território do simbólico, ela tem dois riscos que ela corre. Um dos riscos é da prática dela ficar muito estéril de resultados quando ela tem dificuldade de se impressionar com os ritos que ela faz e com o teor da carga simbólica e meramente simbólica que ela vem atribuir a tudo. São o que a gente chama de, muitas vezes, os magos de sofá. E as pessoas que acabam sempre restringindo muito o escopo do que pode ou não ser trabalhado e efetivamente
feito a partir de uma ação mágica. Acaba que porque ela precisa racionalizar e representar tudo e interpretar tudo como sendo de um filtro de mera representação e de mero simbolismo e tudo na verdade é psicológico, ela acaba limitando o escopo do que ela entende como possível de ser realizado magicamente, em contraposição com a outra pessoa que acredita que ela é capaz de flutuar e levitar magicamente se ela se forçar o suficiente a fazer isso. O segundo risco sobre a pessoa que vive extremamente apenas no lado do simbólico é ela desconsiderar os riscos que se existem em se engajar com certas práticas, pressupondo que você está fazendo tudo apenas no território da sua mente, onde você acredita ter pleno controle, mas mesmo para as pessoas que vivem no contexto de prática estritamente simbólica, existem sim muitos riscos de elas se envolverem com facetas da sua própria consciência com a qual elas não estão preparadas para lidar. E aí, amigo e amiga, as consequências não são muito bonitas. Como eu comentei, eu vivo numa interpolação entre simbólico e imaginário. Eu consigo me puxar mais para um lado quando eu preciso emergir dentro da estética, dentro de uma ritualística, dentro de uma forma específica de me relacionar com a realidade, que eu entendo que dentro do imaginário existe maior potência sobre os símbolos com qual eu trabalho e que me impressionam mais. Eu consigo interpolar e passear pelos dois territórios à medida da minha necessidade. Isso vem, é claro, de muito estudo e de muita prática e de compreensões muito mais profundas que me levaram a explorar as interpretações simbólicas de maneira rica e também entender a partir da teoria como mergulhar dentro do espaço do meu imaginário de forma a fazer a ação mágica que eu preciso e então voltar para um lado um pouco mais racional para continuar tendo uma vida um pouco mais normal e menos esquizomaluca. Se esse vídeo não ficou tão claro nos seus meandres e nos potenciais que tem de interpretação para a minha abordagem com a magia, talvez você se interesse em fazer algum dos meus cursos e entender melhor sobre como estudar magia ou então se aprofundar em algum tópico de maneira mais estrita e mais focada para entender o que são essas loucuras sobre os quais o Fausto fala no Causofia que vocês gostariam tanto de entender. Para isso, acesse causofia.com.br e mantenham assinados com o Causofia. Até por acaso.